34, versículo 11. Salmo 34, 11. Apenas um versículo, e depois vamos pegar o significado, o sentido desse versículo, para que possamos entendê-lo. E assim diz o salmista, ele está dentro do reinado, Salmo de Davi, ele está louvando ao Senhor durante todo o seu momento de vida, mas aqui há uma circunstância, quando ele se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso. E ele então faz uma exposição, ele vai ao Senhor, mas também dirige como palavra às pessoas. O versículo 11 diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vamos ler juntos? Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. A proposta para hoje, no fechamento, uma vez que foi bem estruturada a nossa conferência, trabalhando desde da instituição família, no sentido da sua formação, do seu papel, do seu serviço, a proposta para hoje é justamente construindo gerações que servem ao Senhor, ou seja, a continuidade da nossa geração. A proposta é justamente desafiar o nosso coração para aquilo que virá, o que será da nossa geração. E isto é muito importante a gente entender aquilo que o Senhor quer, e é muito importante que a gente saiba que há uma aliança de Deus com o seu povo, e esta aliança, assim como ele disse para Abraão, que seria para ele, para a sua geração, nós precisamos entender também que esta aliança, esta palavra de Deus, deve nortear o nosso coração com um desejo, não apenas como um desejo, como um anseio profundo, mas também como atos, como preparação, como ações, para que esses anseios e desejos sejam realizados. Vou citar um exemplo. Seria mais ou menos assim: vamos orar para que Deus converta almas. Aí Deus fala com a gente: então pregue, porque este é o meio que Deus escolheu para salvar. Então, se eu vou orar para a minha geração, eu preciso também fazer, estabelecer, ser o direcionador da minha família e da minha geração. Os salmos são experiências dos salmistas diante de Deus, revelando a glória de Deus, a majestade de Deus e o propósito de Deus. Este versículo, ele é trazido e apresentado por nós na nossa edição atualizada como vinde, filhos. Se nós olharmos para a Almeida Corrigida Fiel, você encontrará vinde, meninos. Se nós formos para King James 1611, encontraremos vinde, crianças. Então a intenção aqui não é simplesmente filhos, mas a ideia é um ensinamento desde bebê, desde o começo da vida do nosso filho. É um chamado para o ensinamento do temor do Senhor. E dentro desse aspecto de educação, eu começo então dizendo para você o que é mais importante na sua vida. Certamente você que ainda não é pai, não é mãe, você não tem muita noção do que é mais importante na sua vida, até que você tenha o Joaquim, até que você tenha o Isaac, até que você tenha a Lívia, Davi, Mateus e assim por diante, até que você tenha o filho. E você começa a perceber que o filho, naquele momento, aqui na terra, humanamente falando, é o mais importante alvo da sua vida. E o pai e a mãe fazem de tudo mesmo, para o bem-estar do seu filho. Então a gente preocupa quando o filho nasce em formá-lo bem. Infelizmente, às vezes nós deixamos de lado a prioridade. E às vezes o nosso filho nasce
E nós já corremos antes de registrá-lo, saímos da maternidade e já passamos no jiu-jitsu e já matriculamos no jiu-jitsu. Vamos para a aula de inglês e já matriculamos na aula de inglês. Vamos para a aula de piano, já matriculamos na aula de piano. Ligamos para o presbítero Wendel e dizemos assim: olha, quero que meu filho aprenda teclado, violão e bateria. Dá para dar uma aulinha para ele? Ah, mas que dia que seu filho vai? Não, ele ainda está no hospital ainda. Na hora que ele chegar, ele vai começar. E quando o filho sai do hospital, ele já sai sobrecarregado. E nós já estamos pensando em qual faculdade vamos colocá-lo, qual nome, qual lugar melhor. E nós queremos que ele seja alguém destacado, que ele tenha dinheiro, que ele seja alguém famoso na sociedade. É errado você querer o melhor para o seu filho? Não. E muitas vezes nós nos preocupamos muito para que deixemos alguma coisa financeira, bens materiais para os nossos filhos, para que eles possam ser mais bem-sucedidos financeiramente do que nós. Nos preocupamos muito, por exemplo, com a aposentadoria. E nós queremos que os nossos filhos sejam bem financeiramente. Mas muitas vezes nós não nos importamos muito com a respeito à eternidade. Às vezes não nos importamos muito com a eternidade. Eu ouvi hoje alguém que não é cristão dizendo o seguinte: eu preciso ir para a igreja, porque eu quero que os meus filhos cresçam na igreja. Terei uma oportunidade e direi: mas você quer que o seu filho cresça na igreja e que ele vá para o céu e vocês não? Porque não é simplesmente querer que o meu filho seja educado na igreja. Eu preciso mais que isso. E é isso que nós vamos entender: como fazer, como construir uma geração que serve ao Senhor. Eu tenho orado. Damaris e eu sempre oramos pelo William Douglas, pelo seu casamento. E Deus nos deu Natália, que é uma segunda filha. Assim como creio também para Natanael e Helena, que estão aqui nos visitando, que também o William se torna como um filho para eles. Mas a oração nossa foi quando ainda não sabíamos nem o sexo. Na verdade, nós não sabíamos, né? Mas mesmo quando ela estava grávida, começamos a orar pelo seu casamento. E eu oro pelo William e pela Natália, e pelo William Douglas, pela Natália e Ana Júlia, ainda hoje como se o William fosse um bebê, no sentido de querer diante do Senhor que ele seja firmado na presença de Deus. Lá em casa, no culto doméstico, oramos pela nossa família, querendo que a Ana Júlia seja um instrumento usado por Deus para a glória de Deus. Oramos para que, se Deus der mais filhos, e cremos que os dará, que também sejam para a glória de Deus. E quando eu for Damaris, Natanael e Helena, bisavós, nós queremos também que seja para a glória de Deus. E quando nascer aquela geração que nós já tivemos morrido há muito tempo, eu quero que a minha geração continue sendo para a glória de Deus. Eu não quero que nenhum se perca. Eu quero estar no céu e chegar à nova terra. Quando o Senhor me colocar na nova terra, eu quero que Ele fale para mim assim: olha, toda a sua geração eu salvei, está aqui agora. Para isso é necessário algumas ações. A gente precisa tomar algumas decisões. É interessante porque este versículo, ele inicia um bloco chamado de sabedoria, que vai do versículo 1 até o versículo 14. Então ele fala: vinde filhos e escutai-me, vinde crianças ou vinde meninos e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. São conselhos. Conselhos que vêm como resultado de algo plantado no coração. A primeira coisa que eu entendo aqui é que é necessário que os pais envidem esforços para ensinarem os filhos. Ensinar aqui é mais do que uma aula de 50 minutos, é mais do que um momento de aula, é na verdade um discipulado. É como os discípulos começaram a seguir Jesus bem de perto para aprender na prática os ensinamentos de Jesus.
É como Ana, que pegou o seu filho Samuel, o levou e o colocou no templo. Ela abriu mão dele em casa para que ele estivesse no templo, para ser ensinado na presença de Jesus, na presença do Senhor. Jesus ainda não estava lá como homem, mas o Cristo sim, mas no sentido de temor a Deus. É necessário que haja um esforço, paciência, mas é necessário que tenha conhecimento. Você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Você não pode falar daquilo que você não entende. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então a ideia de que o meu filho deve ser cristão, deve ser da igreja, deve ser algo que é consequência daquilo que eu sou. Cristão e da igreja. Servo fiel ao Senhor. Então o ensinar envolve um relacionamento. E o que ele vai ensinar é o temor ao Senhor. E dentro desse temor ao Senhor, nós precisamos entender algo importante. Quando a Bíblia fala de temor a Deus, e ela fala muito de temor a Deus, principalmente o livro de Provérbios, que é o filho de Davi, que escreve, ele fala a respeito desse temor que dirigirá todo o meu procedimento. Quando ele diz aqui nos versículos 12, 13 e 14, sobre o comportamento, isso é um comportamento de alguém que teme a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é ter uma reverência tão profunda que beira o medo, que chega na linha do medo, não aquele medo amedrontador, usando uma redundância, não aquele medo que me afasta, mas aquele temor diante de uma autoridade, mas que tem tanto amor que me aproxima, que eu olho e não tenho coragem de levantar a minha voz, a não ser com muito respeito, diante daquela autoridade, mas que não quero ficar longe daquela autoridade. E como que eu posso ensinar o temor de Deus? Então nós aplicaremos aqui em 3 áreas. Primeiro, nós precisamos ensinar os nossos filhos quem é o homem. Precisamos mostrar aos nossos filhos quem é o homem. Qual a razão da sua existência e como ele existe na face da terra. Então você precisa pegar o seu filho e falar para ele a respeito do propósito de Deus quando criou o homem, homem e mulher. E o propósito de toda a criação de Deus, todos nós sabemos, é a sua própria glória. Deus criou todas as coisas para a sua glória. E Ele criou o homem e colocou nele a sua imagem e semelhança. Deus colocou no homem algo identificável com o divino. Diferente do cãozinho, diferente de outros animais, diferente de uma planta. Deus pegou o homem e colocou nele não apenas um raciocínio, mas também o poder de juízo, de decisões. E Deus fez com esse homem uma aliança. E Deus disse para esse homem que tudo que estava ali ficaria sob a sua responsabilidade, e ele deveria obedecer. A parte de Adão era obediência em tudo, incluindo a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A parte de Deus, da aliança, era mantê-los vivos, no sentido de relacionamento, no sentido de santidade, de pureza, ministração da sua glória, da sua imagem. Quando Adão pecou junto com Eva, ele morreu. E essa parte do morreu, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que essa morte espiritual, que também se tornou biológica, é uma morte total.
Quando o homem desobedeceu, quebrando a aliança, e a ordem era: não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. E o homem morreu, e morreu mesmo. Ele não teve órgãos que estavam entrando em falência. Espiritualmente o homem morreu, o homem perdeu totalmente a sua ligação com Deus, de afeto, de temor sadio, desse temor. Ele perdeu a alegria no Senhor, ele perdeu o prazer no Senhor, ele perdeu o contentamento no Senhor. Ele passou a ser agora um indivíduo egoísta, porque ele quis ser igual a Deus, e a partir daí tudo começou a girar em torno de si mesmo. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que não existe nenhum ser humano, nenhum ser humano, desde Adão, nem mesmo aqueles homens como Enoque, que andou com Deus, nem mesmo Maria, a mãe de Jesus, nem mesmo você ou eu, ninguém é capaz de ser perfeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E no mesmo capítulo de Romanos, que é o 3, no versículo 10, ele diz assim: Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Porque este pecado tomou conta do coração do homem de tal maneira que não ficou nem mesmo uma fagulha possível de ele, por ele mesmo, tomar a decisão de voltar a Deus. Ele foi espiritualmente decretado, está morto. E a partir desta morte, agora a maldade gera ações que vão prejudicando as pessoas. A partir desta morte, tudo que o homem faz agora não tem a ver com Deus, tem a ver com ele mesmo. E aí ele busca sempre aparecer, busca sempre ser, busca sempre dominar. E dentro dessas ações, o homem vai mostrando que ele está totalmente depravado. E totalmente depravado aqui não significa a intensidade da depravação, no sentido de ações, mas que o todo do homem está corrompido. Não há um justo sequer. É esse homem que quebrou a lei de Deus. E pela palavra de Deus, Romanos capítulo 6, versículo 23, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos devem morrer. E a morte ali é condenação eterna. Sendo assim, todos, desde Adão até o último que nasce agora, todos merecem a condenação eterna, pois pecaram contra Deus. Se eu quero construir uma geração que tema a Deus, que sirva ao Senhor, eu preciso fazer com que o meu filho entenda quem ele é. Que ele é alguém que merece a perdição eterna por si só. É por isso que no mesmo salmo em que foi lido para a confissão de pecados, os versículos 10 a 12, é um versículo que eu uso muito, o salmista Davi, ele ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito firme e inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer-te. Ele sabe quem ele é. Ele diz no versículo 5 desse mesmo salmo: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós precisamos fazer que os nossos filhos entendam a gravidade do pecado no ser humano. E ele é um humano. Então ele também está nessa mesma sentença enquanto estiver sem Jesus. Quem é o homem? O salmo tão bem recitado aqui
de uma maneira tão clara e tão bem decorada, e isso deve fazer parte de todos nós aqui, tá? Disse: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem para que dele te lembres? Depois foi cantado também. Se você quer realmente que sua geração seja adoradora, você precisa mostrar para o seu filho, criá-lo, dizendo quem ele é sem Jesus. Infelizmente, a gente quer corrigir as nossas falhas. E aí começamos a tratar os nossos filhos como se eles fossem deuses. Às vezes os filhos começam a mandar nos pais, dão ordem e os pais obedecem, porque eles se sentem deuses. Certa feita eu ouvi uma ilustração que me chamou muito a atenção referente a isso. O moço disse o seguinte: eu tinha uma cadela grande, e aquela cadela era muito minha amiga. Por onde eu ia, ela estava comigo. O que eu mandava ela fazer, ela fazia. Eu pedia ela para buscar alguma coisa, ela buscava. Eu dava algum petisco para ela, e ela ficava feliz, e ela me protegia. E aí ela olhava para mim quando recebia aquele petisco e dizia: este homem só pode ser um Deus. Mas eu também tinha uma gata. A gata nem sempre estava do meu lado. Quando queria, se aproximava. Quando não queria, fugia. E para agradá-la, eu comecei a fazer carinho e dar-lhe também petiscos. E quando eu dava um petisco, ela olhava para mim e dizia: eu só posso ser uma deusa. Às vezes nós criamos nossos filhos como a gata, que pensam ser as pessoas mais importantes do mundo, que podem passar por cima de todo mundo, que não precisam respeitar pessoas. E nós precisamos entender isso. Os nossos filhos precisam entender que eles são pecadores e condenados sem Jesus. Mas em segundo lugar, para que a minha geração também tema ao Senhor, não só preciso treinar, ensinar e construir o meu filho sabendo quem é o homem depois da queda, totalmente depravado, merecedor da condenação, mas eu preciso também mostrar para ele quem é Deus. Quem é Deus? Deus, ele é único. Deus, ele é único porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é o causador de todas as coisas. Mas Deus não é causado ou criado por alguma coisa. Deus não existe a partir de um tempo. Ele é de eternidade a eternidade. Ele não teve um começo, não tem um meio, não tem um fim. Por isso ele é único, nada nem ninguém pode se aproximar dele. Os meus filhos, a minha geração, precisa saber também quem é Deus. Deus é o único, ele tem que saber disso, que tem um atributo de santidade, elevar à terceira potência. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus, ele é santo, não no sentido de separado como nós, mas ele é santo como o sentido real do termo. Ele é o único que tem autoridade sobre toda a sua criação, porque foi ele que criou. Nada que existe fora de Deus. Tudo existe pela mão de Deus. É por isso que o nosso irmão Paulo disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O meu filho precisa saber que o Deus que nós servimos é único, é o Deus das Escrituras, que se revelou nas Escrituras, e ele se revela então, não apenas como Deus santo, e como Deus sozinho, santo, separado. Este Deus, ele não pode lidar com o pecado, ele não é injusto, ele julga com equidade. Essa visão que eu tenho de mim vai agora me levar a uma visão que eu tenho de Deus, e esta visão que eu tenho de Deus tornará o meu coração com grande temor diante de Deus. Porque Deus não apenas é único, santo,
Criador de todas as coisas. Mas Deus também, Ele é conhecedor de todas as coisas. O Salmo 139, versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. É o Deus que sabe o que você vai pensar daqui a pouco, ou amanhã, ou depois de amanhã, se você estiver vivo. Eu preciso falar isso para o meu filho. Eu preciso vivenciar isto dentro da minha casa, para que os meus filhos, a minha geração, entenda quem é Deus. Não só Ele sabe tudo do seu coração. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Ele sabe o que você pensa no travesseiro quando vai dormir. Ele sabe o que você está acessando na internet. Ele sabe com quem você está conversando enquanto você está no seu dia a dia. Ele sabe o que você está fazendo quando você está sozinho. Ele sabe tudo da sua vida, mas Ele não sabe tudo da sua vida só simplesmente, mas Ele está presente com você em todos os momentos da sua vida. Você está dormindo e Ele está do seu lado, você está trabalhando e Ele está do seu lado, você está praticando esportes e Ele está do seu lado, você está junto com a sua família e Ele está do seu lado, você está mentindo e Ele está do seu lado, você está fazendo coisas erradas e Ele está do seu lado. Ele está constantemente perto de você. O mesmo Salmo diz: para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenhas no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, porventura, as trevas me encobrirão, ele diz o seguinte: ele se aproxima e as trevas se transformam em luz. Porque a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. Então Ele está presente. Ele sabe o seu pecado. Ele sabe o que está fazendo, como está fazendo. E meu filho precisa ouvir isso, entender isso. O meu filho precisa saber disso, quem é Deus, que Deus é sozinho, é santo, não se mistura com o pecado, que Deus sabe o que eu falo, penso e faço, sabe da motivação do meu coração, e Deus está presente o tempo todo comigo. Mais que isso, Deus, Ele é todo poder. É Ele que cavalga nas asas do vento. É Ele que faz ribombar os trovões. Tem um versículo aqui que ele me enche de alegria. É interessante porque eu estava num dia, na minha devocional, eu estava lendo a palavra do Senhor e de repente deparei-me com este versículo e fiquei encantado com este versículo. E durante a noite, foi assim uma coisa assim, durante o dia, de manhã, lendo esse versículo, e na noite seguinte, de madrugada, deu aquele trovão que explodiu tudo, a ponto de algumas pessoas que assustam, né, dona Damares, correr e dar aquele abraço. Fui abraçado pela minha esposa de madrugada, por causa do trovão. E na hora me veio esse versículo que eu tinha lido, Jeremias 51, 15 e 16. Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobe os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Se Ele tem poder sobre algo que nós tememos muito, Ele tem poder também para julgar os nossos pecados. E é aí que entra um temor. Se você não tiver noção, só ficar nesses dois pontos, você fica angustiado. Porque é o seguinte, você vai para um tribunal e o juiz precisa ouvir testemunhas. E mesmo com as testemunhas, às vezes, não fica muito claro. Aí alguém vem e diz uma coisa, ele tem que ficar observando se ele vai contradizer ou não vai contradizer e ficar nessa expectativa.
Mas como o Senhor, Ele sabe tudo e está presente, Ele não precisa de testemunha. Ele viu, Ele ouviu, Ele sabe até da motivação do coração. Sendo assim, Ele julgará com justiça. E se Ele aqui agora ministrar o juízo sobre esta igreja e mandar aqui não apenas algo que nos matasse a todos, mas ainda assim nos condenasse à eternidade, ainda assim Deus seria justo. Isso dá medo. O presbítero Anselmo clamou por misericórdia ali. E você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a ausência da aplicação da justiça. Clamar por misericórdia. Bondade exige justiça, mas a misericórdia tira a justiça. Isto é misericórdia. Eu mereço ser condenado. Misericórdia, tira de mim esta condenação. Eu preciso não apenas falar isso para meus filhos, o Isaac precisa entender quem é Deus, mas eu preciso também viver isso dentro da minha casa. Então eu conheço quem é Deus. E a partir do momento que a nossa geração conhece quem é o homem e conhece quem é Deus, ele temerá o Senhor. Mas esse temor, só esses dois conhecimentos, levaria então a uma postura de total medo, de pavor, porque aí seria como o Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará da condenação eterna? Mas aí vem a terceira parte que a nossa geração também precisa saber. Primeiro, ele precisa saber quem é o homem, totalmente depravado, merecedor da condenação eterna. Segundo, ele precisa conhecer quem é Deus, dentro da sua revelação, nos seus atributos. Deus único, santo, onisciente, onipotente, onipresente, justo juiz. Mas ele também precisa saber que este Deus é o Deus da redenção. Ele também precisa entender que este Deus, depois dessa queda de Adão, da nossa queda, quando nós nos afastamos de Deus, Ele tomou a iniciativa de descer até nós para nos reconciliar com Ele. Ele precisa saber quem é Jesus. Ele precisa saber qual é o ministério de Jesus, que Jesus é enviado do Pai. E que Jesus nasce como prometido lá do Jardim do Éden. Jesus nasce com uma missão, e a missão de Jesus é justamente resgatar a todos que estavam debaixo da lei, condenados, para aqueles que creem nele, recebam a vida eterna. Ele precisa entender que há uma luz no fim do túnel, que Jesus é a solução. Jesus não é a melhor opção. Ele é a única. O meu filho precisa aprender a amar Jesus. Infelizmente, as pessoas estão fazendo tantas coisas, amar tantas coisas, menos a Jesus. Mais uma vez, hoje, eu contemplei algo que eu falei com a Damares, chega a ser bizarro. A idolatria no futebol. O moço estava quase infartando lá do seu apartamento. E ele saía, ele chamava a torcedor do outro time para brigar com ele. Não tem ninguém aí não, xingando. E ele virava para a televisão, e ele tremia em frente à televisão dele, porque de frente para mim, ele tremia em frente à televisão dele, como se a coisa mais importante da vida estava acontecendo, porque o time dele tinha feito mais um gol, sei lá, coisa do tipo. Nós precisamos aprender, senhor Mateus, a amar a Jesus com mais intensidade do que esse moço ama o futebol dele. Nós precisamos amar a Jesus de tal maneira que os nossos filhos vejam em nós que nós amamos a Jesus com tanta força. E quando nós fazemos e vivemos pelo parâmetro de Jesus, para que os nossos filhos olhem e dizem que Jesus maravilhoso é esse nosso
é esse nosso, é esse nosso. É um cântico. Vocês não conhecem porque vocês não são da linha, né? Damares e eu somos. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. O Juan conhece. É esse nosso, é esse nosso. Na verdade, irmãos, o que nós temos na Bíblia sobre Jesus? O apóstolo Paulo fala que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus tem muito mais para nos revelar na pessoa de Jesus, da glória de Deus. E esta glória de Deus é um Deus infinito. E Ele nos revela esta glória infinita em Jesus. Porque quando eu disse que o Anderson, presbítero, clamou por misericórdia aqui, eu estava dizendo que ele estava clamando para que a justiça fosse afastada dele. Mas como Deus pode afastar a sua justiça e ainda assim ser justo? Quando Ele traz o seu filho para morrer e aplica nele a justiça que era o presbítero Anderson, e quando Anderson clamou por misericórdia, Ele tirou a justiça dele, de mim e de você, e colocou no seu próprio filho. Nosso filho precisa entender a grandeza da cruz. Ele precisa entender que a cruz é o centro, e quando eu falo cruz, estou dizendo no sentido pleno, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Eu estou dizendo no sentido, o efeito da redenção. Nós precisamos entender isto, e este efeito, quando eu entendo isso, ele não tem aquele efeito de me afastar. Já que morreu por mim, já que é de graça, então eu vivo em pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí é pensar, bom, já que é assim, se onde há muito pecado, há muita graça, para que eu tenha muita graça, eu devo ter o quê? Muito pecado. Poderia pensar assim, mas Paulo, antevendo essa visão do coração humano, ele diz: viveremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? A nossa tradução ela é meio fraca, assim, de modo nenhum. Paulo está dizendo assim: Deus me livre de pensar assim. É uma coisa meio, aquela ira santa, sabe? De modo nenhum. Como viveremos no pecado? Nós que para o pecado morremos. A grande questão é transmitir a beleza da redenção. E os nossos filhos precisam entender desde o início quem é o homem, quem é Deus e como é o plano da redenção. O que é a redenção? E essa redenção me aproxima do Senhor. Olha só o que nós temos aqui em 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, capítulo 5, versículo 14. Leiam comigo, por favor. Pois o amor de Cristo Vamos aqui. Quem se lembra da força centrífuga e centrípeta? Tem tanto tempo, né? Aqui nós temos a força centrípeta, a força que puxa, que atrai. Só você lembrar da sua máquina de lavar, centrifugar. Ela joga a roupa para o canto para tirar a água. Centrípeta é uma atração, uma força que atrai. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo não nos deixa viver em pecado, nós que entendemos o plano da redenção. Não tem como eu olhar para esse homem totalmente depravado, para este Deus totalmente santo, justo, para este plano redentivo e querer continuar pecando.
Eu quero viver para Ele. Eu quero viver para a glória dEle. Pois Ele me arrasta para o meio dEle. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, e com Ele nós morremos. Mas Ele também ressuscitou, e com Ele nós vivemos. A palavra de Deus dentro desse plano da redenção, e o meu filho precisa saber disso. Romanos capítulo 8, versículo 30. Aos que predestinou, a estes chamou. Passado, predestinou, chamou. Me ajuda aí, meninos do português. Aos que chamou, a estes justificou. Passado. Aos que justificou, a esses glorificou. Passado. Mas você já está glorificado? Ou você ainda está aqui em pecado? O que isso significa? Significa que o resultado já está garantido. Significa que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque em Jesus, em meio a todos os perigos, somos mais que vencedores. Mas eu não posso mandar o meu filho para que a igreja o eduque. Porque este versículo está diretamente ligado com Êxodo 13. Êxodo 13. Versículos 11 em diante. Quando ele diz: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Aula prática. Papai, por que você está lendo a Bíblia? Mamãe, por que está orando? Por que a gente não pode fazer isso ou aquilo outro, não deve fazer isso ou aquilo outro? Está todo mundo fazendo, por que nós não vamos fazer? Porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do domínio de Satanás, do império das trevas. Porque Jesus é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Deuteronômio capítulo 6 também está ligado. Este versículo está ligado em Êxodo, como lemos aqui, mas também está ligado em Deuteronômio 6. Versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame-o com toda a sua força. Versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no coração do teu filho? Não, no teu coração. E uma vez no teu coração, inculcas aos teus filhos o tempo todo. O tempo todo. Se você quer que seu filho tema a Deus, você precisa temer a Deus. E para você temer a Deus, você precisa entender quem é o homem, totalmente depravado, merecedor da condenação eterna. Você precisa entender quem é Deus, Deus santo, que não se mistura com o pecado, justo, que julgará com justiça, que não precisa de testemunhas, pois tudo está registrado, sabe, está presente e pode todas as coisas. Mas também é esse mesmo Deus que é amor, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que haja salvação. E esse temor saudável
O meu filho precisa saber que ele tem que reconhecer o seu pecado, pois ele é homem pecador depravado. Ele precisa saber que ele precisa se arrepender. Arrepender-se do seu pecado não é dizer eu errei. Porque eu abro um parêntese aqui para dizer que o inferno tem mandado pastores pregarem que a pessoa pode trair a sua esposa, depois divorcia-se dela, casa-se com a amante, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ele continua em adultério. Arrependimento não significa legalização junto ao Estado. Arrependimento significa, se não tem como mais voltar para a esposa, é chegar e dizer para ela: eu fui covarde, eu fui pecador miserável, eu fui mal com você e quero o seu perdão. Significa voltar para a igreja e dizer assim: eu pequei contra o Senhor, pequei contra a minha família. E abandonar a amante e viver sozinho o resto da vida. Isto é arrependimento. Arrependimento é o filho dizer assim: é pecado? É. Eu pequei? Sim. Eu também arrependo, não quero mais pecar. Eu tomo a decisão de não pecar mais. É dar meia volta, é mudar de direção, é transformação. Sei que nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Não é o simples fato da gente ensinar isto que vai colocar temor no coração dos nossos filhos, da nossa geração. E teremos uma nova geração servindo ao Senhor. É necessário que o Espírito Santo atue, opere, dando um novo coração. Eu tenho a grata satisfação. Quando eu falo grata satisfação, porque não é mérito nosso. E creio que também Natanael e Helena podem dizer a mesma coisa. De termos nossos filhos na presença do Senhor. Não é mérito daquele que está aqui agora, que tem os seus filhos na presença do Senhor. Não é mérito seu. É graça de Deus. Porque sei que tem pessoas aqui que não têm os filhos na presença de Deus. E não estou dizendo para você que você falhou mais do que nós. Nós falhamos o suficiente para que eles estivessem fora também. Mas foi graça do Senhor. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que não está perdido. E você não pode se dar por vencido. Você precisa interceder pelo seu filho, constantemente, pedindo a direção do Senhor, a bênção do Senhor sobre ele, a salvação do Senhor para ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe pecador que Deus não possa quebrar o coração. Tem 3 pecadores que eu quero citar aqui. Se ele salvou esses, ele pode salvar qualquer um. Já falei outras vezes aqui, né, Camila? Nabucodonosor, o apóstolo Paulo e eu. Se ele me salvou, ele salva qualquer um que ele quiser. Eu quero crer que você quer a salvação do seu filho. Eu não estou fazendo aqui um apelo para aceitar Jesus, mas estou aqui, neste momento, chamando você para a gente orar juntos para os nossos filhos. Então, se você tem alguém que está na sua casa, seja filho, seja parente, que você quer a salvação dele, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Os presbíteros, venham aqui à frente, por favor, para orarmos juntos aqui. Vamos todos orar juntos, e eu quero que você ore pelo seu filho a cada dia. Peça, creia que o Senhor pode mudar, creia que o Senhor pode transformar, porque é o seguinte, o Senhor não manter o seu filho, se o Senhor não manter o seu filho, ele também se desvia. Então eu quero que você se levante como disposição do coração, para que possamos orar juntos. Não, eu não vou orar por você como se eu fosse um sacerdote superior a você, não, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Nós oraremos juntos aqui, clamando as misericórdias de Deus, para que Ele atue no nosso filho, no nosso irmão, no nosso pai, na nossa mãe, no nosso primo, em quem você se lembrar. Deus pode, nós cremos, Deus pode.
presbítero Miquéias estará orando neste momento. Senhor Deus, amado Pai, diante, ó Pai, da Tua igreja, que clama, que suplica, que pede do Senhor a misericórdia, ó Pai, pela salvação dos nossos, pelos nossos filhos, nossos irmãos, nossos familiares, nossos sobrinhos, aqueles, ó Pai, a qual nós amamos, nós cuidamos, nós queremos o bem e desejamos, ó Pai, que eles se reconciliem com o Senhor. Que o Senhor pode, ó Pai, sondar o coração dele aonde ele está e trazer ele à nova vida, para que eles reconheçam os seus pecados, reconheçam as suas falhas e confessem diante do Senhor. E o Senhor é justo a perdoar. Por isso, ó Pai, nós, como firmes ainda na casa do Senhor, que o Senhor venha nos sustentar nessa intercessão constante, ó Pai. Suplicamos, ó Pai, pela saúde, suplicamos pelo bem-estar dos nossos filhos, mas esquecemos, ó Pai, que eles precisam da eternidade, e essa eternidade precisa estar com o Senhor. Por isso, ó Pai, que o Senhor venha sondar o coração dos nossos filhos, aonde que eles estiverem, para que eles não venham pecar contra o Senhor. Mas a nós, ó Pai, é dada a responsabilidade de ensinar nossos filhos no caminho que devem andar, de ensinar a palavra, de fazer o culto doméstico, de interceder eles em todo o tempo, mostrando as grandezas do Senhor, mostrando que o Senhor é um Deus justo e também o Senhor há de cobrar por todos os nossos atos. E a nós, ó Pai, como Pai, a responsabilidade de ensinar eles a amar ao Senhor. Por isso, ó Pai, capacita cada um que está aqui presente a ter aí esse zelo, ó Pai, pela sua família, de ser sacerdote, de ser uma mãe intercessora pelo seu filho. Por isso, ó Pai, possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que esse seja o desejo de todos aqui presentes, mas que nós façamos a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Por isso oramos, pela mediação de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem assentar.